E aí, galera? Tranquilinho? Tudo em ordem? Vamos lá então. Vamos para a nossa última aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Prometo que é a última aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando de nomenclatura, mas vamos entrar em outras funções orgânicas, outros grupos de substâncias orgânicas, ok? Hoje nós vamos falar, galera, da nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos. Nós falamos de hidrocarbonetos de cadeia aberta, falamos de hidrocarbonetos ramificados, até falamos um pouquinho dos ciclos, mas ciclos não ramificados. Agora a gente vai falar dos ciclos ramificados e dos aromáticos, ok? Vamos lá então. Já tem alguns desenhos extremamente bem feitos de minha autoria, tá? Então vamos lá. Vamos falar dos ciclos ramificados, de cadeias ramificadas. Na aula passada, nós falamos um pouquinho da nomenclatura das cadeias cíclicas não ramificadas, onde eu só preciso, antes de dar o nome da cadeia principal, escrever a palavrinha ciclo no início. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, mas tá difícil aqui. Canetinha não tá muito feliz. CH2, 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 CH2. Ciclo não ramificado. Para dar nome para esse cara, é só escrever ciclo, 4 átomos de carbono, but, ligação simples entre eles, an, hidrocarboneto O, ciclobutano, beleza? Então, ciclos não ramificados. Vamos falar agora dos ciclos ramificados. Ainda usando, galera, as mesmas regras que a gente usou para a cadeia ramificada na aula passada. Então, vamos lá. Quando uma cadeia fechada apresentar uma única ramificação, não há necessidade de indicar a posição. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ciclo, é o ciclo hexano, ele é minha cadeia principal. Então, aqui, a cadeia fechada é a cadeia principal, beleza? Determinei quem é a cadeia principal. Cadeia principal. Quem está para fora da cadeia principal é a nossa ramificação. Para dar nome, para uma cadeia ramificada, eu escrevo primeiro o nome e a posição da ramificação, depois a cadeia principal. Quando eu tenho uma cadeia fechada com uma única ramificação, galera, não tem necessidade de você numerar. Por quê? Se eu quiser numerar, o carbono 1 sempre vai ser o carbono onde a ramificação está ligada. Só tem uma. Independente do local onde eu coloque essa ramificação, aquele carbono, na hora de eu numerar a cadeia, sempre vai ser o carbono 1. Então, a gente não precisa colocar um metil. Você pode direto escrever metil, ciclo, né? Metil é a ramificação, ciclo porque é uma cadeia fechada. Nome da cadeia principal, 6 átomos de carbono, X, só ligação simples entre eles, an, hidrocarboneto O, metil ciclo hexano, ok? Segundo exemplo, mesma coisa, galera. Quem é a cadeia principal? É a cadeia fechada. O que sobrou fora dela e tem átomo de carbono é a nossa ramificação. Qual que é o nome dessa ramificação? Eu tenho 4 átomos de carbono. Vai ser butil. Mas
o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário. Então, esse cara aqui é o terc-butil, é o nome dessa ramificação. Não preciso indicar a posição da ramificação, porque o carbono onde está a ramificação é sempre 1, se eu tiver uma única ramificação no ciclo. Então, terc-butil, ciclo, cadeia principal, 4 átomos de carbono but, ligação simples entre eles AN, hidrocarboneto O. Terc-butil, ciclobutano. Belezinha? Continuando, vamos ver agora cadeias fechadas onde eu tenho mais de uma ramificação ou grupo substituinte em carbonos diferentes. Então, quando existirem 2 ou mais grupos substituintes em carbonos diferentes do anel, então um em cada carboninho, a numeração deve iniciar-se segundo a ordem alfabética e percorrer o anel a fim de obter os menores números para as outras ramificações. Então, a primeira coisa, cadeia principal. Então, nosso exemplo aqui, cadeia principal é o ciclo. O que sobrou de átomo de carbono aqui é ramificação, galera. Eu tenho 2 ramificações, metil e etil. Para eu saber qual dos 2 carbonos, o que contém o metil ou etil, vai ser o carbono 1, eu olho para o nome da ramificação e sigo a ordem alfabética. Etil vem primeiro que metil. Então, o carbono onde está ligado à ramificação etil vai ser o 1. Consequentemente, o próximo aqui é o 2, porque está na sequência. Senão faria 1, 2, 3, 4. Aí o carbono que tem o metil é o 4. Não, 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos escrever o nome seguindo a ordem alfabética. Então, primeiro o etil, que está no carbono 1. 1 etil. 2 metil. Então, no carbono 1, etil, no carbono 2, metil. Lembrando que eu separo número de palavra por hífen. Agora vamos para a cadeia principal, tudo junto. Ciclo, cadeia fechada, 4 átomos de carbono but, ligação simples AN, hidrocarboneto O. 1 etil, 2 metil, ciclobutano, ok? Segundo exemplo, galera, se eu tiver 2 ramificações iguais, ou diferentes, tantufa, se eu tiver 2 ramificações no mesmo átomo de carbono, se eu tiver 2 ramificações no mesmo átomo de carbono, obrigatoriamente a numeração da cadeia principal vai começar por esse carbono. Aí você joga a ordem alfabética para longe, tá? Ordem alfabética é se eu tiver ramificações diferentes em carbonos diferentes. Se eu tiver 2 ramificações no mesmo carbono e depois eu tenho ramificações nos outros carbonos, obrigatoriamente a numeração da cadeia principal começa pelo carbono que tem as 2 ramificações, ok? E aí a gente segue sequência dos menores números. 2, 3, 4, 5, beleza? Quem são as nossas ramificações? Eu tenho 2 ramificações metil e 2 ramificações e uma ramificação etil. Só cuidado aqui, galera. Na hora de numerar, eu esqueço a ordem alfabética. Eu começo a numerar, o carbono 1 vai ser aquele que tem as 2 ramificações do mesmo carbono. Mas na hora de escrever o nome, eu não posso desencanar da ordem alfabética. Eu tenho que seguir a ordem alfabética no nome. Sempre, 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 sempre. Então, numerar é uma coisa, escrever o nome é outra.
Como eu vou escrever o nome usando a ordem alfabética, eu começo pela ramificação etil. Então, no carbono 2, uma ramificação etil. Depois eu vou para o carbono 1, onde eu tenho as ramificações metil. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho duas ramificações no carbono 1. Então, é 1,1. Eu preciso indicar os dois números 1. Se eu tenho duas ramificações metil, vai ser dimetil. Carbono 2, etil. No carbono 1, eu tenho duas ramificações metil, então dimetil. Agora eu vou para o nome da cadeia principal. Ciclo, cadeia fechada, 5 átomos de carbono pente, ligação simples entre eles an e O de hidrocarboneto. 2-etil, 1,1 dimetil, ciclopentano, ok? Último exemplo dessa primeira parte. Quando eu tenho um ciclo ramificado e insaturado. Galera, insaturação tem prioridade sempre. Então, você pode ter um ciclo com uma caralhada de ramificações, com duas ramificações do mesmo carbono, enfim. Se você tem insaturação, a numeração da sua cadeia principal vai começar obrigatoriamente pela insaturação. Aí você desencana de ramificação. Então, aqui a gente tem uma cadeia insaturada. O carbono 1 vai ter que estar na insaturação. Pode ser esse carboninho da esquerda ou da direita, tantufas. Carbono 1, o outro é o 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, a gente sabe que a nossa ramificação está no carbono 4 e a insaturação no carbono 1. Vamos escrever o nome. Começa pela ramificação. No carbono 4, eu tenho um metil. Cadeia fechada, ciclo. 5 átomos de carbono, pente. No carbono 1, eu tenho uma dupla. Então, 1 em e o O de hidrocarboneto. 4-metil, ciclo pente, 1-eno. Belezinha? Ok? Vamos falar agora especificamente dos hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles hidrocarbonetos onde eu tenho o anel benzênico, beleza? Então, o nosso anel benzênico, ele pode apresentar uma ou mais ramificações ligadas a ele. Se a gente tiver uma única ramificação, o nome da ramificação ela tem que vir antes do nome da cadeia principal, sem precisar numerar. Isso aí é igual o que a gente acabou de fazer ali atrás. Qual que é a diferença? Eu não preciso, quando eu tenho benzeno, usar a nomenclatura oficial dessa cadeia, que é o ciclo X 1,3,5 trieno. Não precisa, você pode usar benzeno. Então, aqui no nosso exemplo, a minha cadeia principal é o benzeno, a ramificação é o metil. Como eu tenho uma única ramificação, eu não preciso numerar. Eu só escrevo o nome da ramificação antes do nome da cadeia principal. Metil. O nome da nossa cadeia principal é benzeno. Esse cara é o metilbenzeno. Ou ele tem um nome comercial que é o tolueno. Presta atenção que é muito mais comum aparecer tolueno do que metilbenzeno. Então, relacionem. Metilbenzeno, nome oficial da IUPAC. Tolueno, nome comercial. Mas vai aparecer muito mais o nome comercial. Precisamos saber relacionar com o nome da IUPAC,
para montar a fórmula estrutural, se necessário, beleza? Segundo exemplo, uma ramificação só. Quem que é essa nossa ramificação? 3 átomos de carbono, propil. Se eu tivesse os 3 átomos de carbono na sequência, seria somente propil. Como eu tenho o carbono do meio da minha ramificação ligado à cadeia principal, esse cara aqui é chamado de isopropil. Então, a nossa ramificação é o isopropil. Como eu tenho uma única ramificação ligada ao anel benzênico, não preciso indicar a sua posição. É só colocar o nome da ramificação antes do nome da cadeia principal. Então, isopropil benzeno. Ok? Belezinha? Quando a gente tem mais de uma ramificação ou grupo substituinte, quando eu tenho 2 grupos substituintes ligados ao benzeno. Quando isso acontece, galera, a gente só tem 3 posições possíveis para ligar esses 2 grupos substituintes. A gente tem a posição 1, então eu vou chamar esse primeiro carboninho aqui de carbono 1. O outro é o 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer a numeração ao contrário, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Nós temos 3 posições possíveis de ligar 2 ramificações no benzeno. A gente tem a posição 1 e 2, pode ser tanto do lado direito quanto 1 e 2 do lado esquerdo. Essas posições 1 e 2 a gente chama de posição orto. Depois eu tenho as posições 1 e 3, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Posição meta. E por fim, posições 1 e 4, que a gente chama de posição para. Eu consigo ligar essas ramificações no benzeno somente nessas ordens, galera. Quando a gente tem essas posições específicas, a gente pode usar essa nomenclatura, orto, meta e para substituir os números que indicam as posições das ramificações. Então, por exemplo, se eu for dar nome para essa primeira estrutura, eu tenho no carbono 1 e no carbono 2, 2 ramificações metil. Então, eu coloco lá 1,2 dimetil benzeno. Até aí, beleza, a gente acabou de fazer isso. Mas, quando eu tenho especificamente as 2 ramificações ligadas nos carbonos 1 e 2, eu posso substituir esses numerozinhos pela palavrinha orto. Então, ao invés de eu escrever 1,2 dimetilbenzeno, eu escrevo orto dimetilbenzeno. É só uma substituição, é só uma palavrinha que indica pra gente as posições. Orto indica que as ramificações estão ligadas nas posições 1 e 2. Meta indica que as ramificações estão ligadas nas posições 1 e 3. E para nas posições 1 e 4. Olha o meta aqui, galera. Carbono 1, 2, 3. Então, nas posições 1 e 3, eu tenho 2 ramificações metil. 1,3 de metilbenzeno. Só substitui o 1 e 3 por meta. Então, a gente tem meta de metilbenzeno. E o último exemplo, carbono 1, 2, 3, 4. Ramificações ligadas nas posições 1 e 4, ao invés de eu escrever 1,4 de metilbenzeno, eu posso escrever para
dimetil benzeno. É só uma substituição, galera. Os dois nomes estão corretos, beleza? Vamos finalizar com esse exemplozinho aqui, ó. Nos primeiros exemplos, eu tinha ramificações iguais. Nesse outro exemplo, eu tenho ramificações diferentes. Tem problema? Não. A gente vai seguir a mesma regra. Então, vamos lá. Quem são as minhas ramificações? Metil e a ramificação que a gente acabou de ver ali atrás, isopropil. Vamos dar nome para esses caras. Vou numerar a cadeia antes de dar nome. Lembrando, galera, que para numerar a cadeia, quando eu tenho duas ramificações diferentes, eu olho a ordem alfabética. Isopropil vem antes de metil. Então, o isopropil é o carbono 1. Depois eu vou na sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, vamos lá. No carbono 1, eu tenho o isopropil. No carbono 3, eu tenho o metil. Aí eu tenho a minha cadeia principal, o benzeno. Então, 1 isopropil, 3 metil, benzeno. O que eu posso fazer, galera? Eu posso substituir o 1 e o 3 pela palavrinha meta. Então, eu posso lá escrever assim, ó, meta. O meta já está falando, uma ramificação está na posição 1 e a outra ramificação na posição 3. Escreve os nomes das ramificações na ordem alfabética. Então, meta, isopropil, metil, tudo junto mesmo assim, benzeno. Beleza? O que eu fiz? Eu só substituí os números pela palavra, ok? Então, cuidado que quando eu tenho duas, especificamente duas, se eu tiver 3, 4, 5, 6 ramificações no benzeno, aí a gente faz a nomenclatura da forma normal, tá? Usando somente os números. Quando eu tenho duas, eu posso usar o número ou eu posso usar orto, meta e para. Ok? Para finalizar, galera, só para vocês darem uma olhada em alguns outros compostos à base de benzeno. Então, temos o benzeno aqui. Quando eu tenho dois anéis benzênicos não conjugados significa que eles não estão grudados. Tá vendo que eles estão separadinhos aqui por uma ligação? Quando eu tenho dois anéis benzênicos não conjugados, a gente chama essa substância de fenilbenzeno. Quando eu tenho anéis benzênicos, dois, conjugados, grudados, nós temos o naftaleno. Guardem o naftaleno, galera. Esse cara aparece bastante. Ai, tem nome oficial o naftaleno? Tem. Ah, eu preciso saber? Não. Chama de naftaleno. Então, guarda. Benzeno, um anel. Dois anéis conjugados, naftaleno. Depois a gente tem antraceno, fenantreno, tá? Mas esses caras você não precisa se preocupar muito. Ó, aqui de novo, alguns outros compostos e o nome, o nome oficial e o comercial. Então, metilbenzeno, tolueno. 1,2 de metilbenzeno, aqui eu só troquei a posição 1,2 pela palavrinha orto. 1,4 de metilbenzeno, só troquei a posição 1,4 pela palavrinha para. O isopropilbenzeno, nome comercial, cumeno, aparece pouco. E o vinilbenzeno, essa ramificaçãozinha aqui, com dupla ligação, não é muito comum aparecer,
mas essa daqui é até legal. É chamada de vinil. Então, vinil benzeno ou estireno. O estireno, galera, vai ser a substância que vai dar origem ao poliestireno. Quando a gente for falar de polímero, a gente volta nele. Belezinha? Guardem benzeno, naftaleno e tolueno. Sussu. Terminamos nomenclatura de hidrocarbonetos por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar das outras funções orgânicas, ok? Beijinhos, até a próxima!